Bendito é o nome do Senhor. Tem um tema ali, né, irmãos? Mas eu estou ouvindo esses versículos aqui, nesse capítulo de número 29, 30, e não vai fugir não do assunto ali, tá bom? Vamos orar a Deus já, porque minha esposa já orou, né? Toda hora né? Glória a Deus, está tudo certo. Bendito é o nome do Senhor. Gênesis 29, do versículo 32 em diante, e depois nós vamos ler o capítulo 30 aí para a gente meditar na palavra de Deus. Amém? Graças a Deus. Deus abençoe as nossas irmãs Lúcia e Cristina. Amém? Cristina, quase Cristiane é o nome da minha esposa. Cristina. Deus abençoe e obrigado pelo convite. Né? E é muito bom estar aqui. Eu agradeço pela confiança. Gênesis 29, 32 em diante diz assim: E concebeu Léia, e teve um filho, e chamou seu nome Rubem, dizendo: Porque o Senhor atendeu a minha aflição. Porque agora me amará o meu marido. E concebeu outra vez, e teve um filho, dizendo: Porque o Senhor ouviu que eu era desprezado, eu era aborrecida. E deu também este, chamou o seu nome Simeão. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: Agora ele, esta vez, se ajuntará meu marido comigo, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso chamou o seu nome Levi. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: Esta vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou o seu nome Judá, e cessou de ter filhos. Vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja da sua irmã, e disse a Jacó: Dá-me filhos, senão morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel, e disse: Estou eu no lugar de Deus que te impediu o filho do teu ventre? E ela disse: Eis aqui minha serva Bila, entra ela para que tenha filhos sobre os meus joelhos, e eu assim receba filhos por ela. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó entrou a ela. E concebeu Bila e deu a Jacó um filho. Então disse Raquel: Julgou-me, e também ouviu a minha voz, e me deu um filho, por isso chamou seu nome Israel. E Bila, a serva de Raquel, concebeu outra vez e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel: Com lutas de Deus tenho lutado com minha irmã e também venci, e chamou seu nome Naftali. Vendo, pois, Léia que cessava de gerar, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. E deu Zilpa, serva de Léia, um filho a Jacó. Então disse Léia: Vem uma turba, e chamou o seu nome de Gade. Depois deu Zilpa, serva de Léia, um segundo filho a Jacó. Então disse Léia: Para minha ventura, porque as filhas me terão por bem-aventurada, e chamou o seu nome Azer. E foi o bem nos dias da cega de trigo, e achou mandrágoras no campo. E trouxe a Léia, sua mãe. Então disse Raquel a Léia: Ora, dá-me das mandrágoras do teu filho. E ela lhe disse: É já pouco que hajas tomado meu marido, tomarás também as mandrágoras do meu filho? Então disse Raquel: Por isso se deitará contigo esta noite pelas mandrágoras do teu filho. Vindo, pois, Jacó à tarde do campo, saiu-lhe Léia ao encontro e disse: A mim entrarás, porque certamente aluguei com as mandrágoras do meu filho. E deitou-se com ela aquela noite. E ouviu Deus a Léia, e concebeu e teve um quinto filho. Então disse Léia: Deus me tem dado o meu galardão, pois tenho dado minha serva ao meu marido, e chamou seu nome Isacar. E Léia concebeu outra vez e deu a Jacó um sexto filho. E disse Léia: Deus me deu a mim uma boa dádiva. Desta vez morará o meu marido comigo, porque
lhe tenho dado 6 filhos, e chamou o seu nome de Zebulon. E depois teve uma filha e chamou o seu nome de Diná. E lembrou-se Deus de Raquel. E Deus ouviu e abriu a sua madre. E ela concebeu e teve um filho e disse: tirou-me a minha vergonha. Chamou seu nome José, dizendo: o Senhor me acrescente outro filho. Amém? Graças a Deus. Aleluia. Vamos orar ao Senhor? Pode ficar sentado mesmo, curva a sua cabeça. Você pode deixar a sua Bíblia aberta, não tem problema, né? É bom, glória a Deus. Senhor, nós somos gratos pela oportunidade que o Senhor tem dado. Minha esposa já orou e eu creio na oração, no poder da oração, e irmãos aqui oraram, irmãs aqui oraram. Há um grupo de irmãs aqui, um conjunto de irmãs aqui que ora. Nós podemos sentir isso, e a igreja está de pé por conta disso, Senhor. Tem um pastor aqui de oração, tem obreiros aqui de oração, e nós oramos pedindo ao Senhor misericórdia, Senhor. Fala conosco pela Tua palavra, Senhor, de uma forma clara. O Senhor falou ontem de uma maneira peculiar e particular, e eu não vim imitar o outro pregador, eu vim fazer aquilo que o Senhor quer nesta noite. Fala com a Tua vontade, Jesus. Fala conosco. Tem gente aqui precisando ouvir a Tua palavra. Eu preciso da Tua palavra, a igreja precisa de uma palavra, de um alimento. Nem só de pão vive o homem, vive da palavra que sai da boca de Deus. Fala conosco. Usa o vaso de barro, Senhor, e toda a honra e glória sejam Tuas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Graças a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Irmãos, é um tema, Salmo 128, versículo 3, e eu vinha conversando com a minha esposa no carro, e ela disse que o tema estava em Salmo 90, eu assustei, né? Falei, puxa, eu acho que eu entendi errado. Não entendi errado não, foi Salmo 128, versículo de número 3, que fala sobre frutificar, sobre mulheres frutíferas. Essa bênção, ela vem baseada nos versículos anteriores que dizem que o homem que tem o Senhor e anda nos seus caminhos, ele vai bem nas coisas que ele faz, no trabalho, em todas as coisas ele vai bem. Então isso aqui é produto daquilo, né, de uma vida de obediência à palavra de Deus, né? E quando se fala de frutificar no Antigo Testamento, tem uma semântica, um contexto diferente do Novo Testamento. Nós vamos chegar lá. E frutificar no Antigo Testamento era conceber, era dar à luz a filhos. Tanto é que o seguinte diz que os teus filhos são como planta de oliveira. Então são dois produtos in natura importantes naquela época, que é o fruto da videira, a uva, e o fruto da oliveira, o azeite. Então, família é uma coisa preciosa. Amém? Então o tema aqui é família. O tema é família, né? Ainda há esperança. Eu mudei o tema. As irmãs cantaram aqui que há esperança. Aleluia. Glória a Deus. Há esperança para a árvore que foi cortada. Há esperança para a sua família. Nós vamos entender por essa família aqui que há esperança para a sua família. Se Deus é o Deus desta família aqui, é o Deus que tem poder e salva a sua família também. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então, frutificar é conceber, dar à luz filhos. E nós estamos vivendo uma época em que as pessoas não querem ter filhos, né? No Brasil, por exemplo, a taxa de natalidade caiu. Nós vamos ter um problema com a Previdência, porque vai faltar mão de obra para trabalhar. As pessoas não querem ter filhos. Nós somos em 4 irmãos lá na minha casa, né, na casa da minha mãe. 2 resolveram não ter filhos e a gente tenta orar para que eles se convertam ao Evangelho, mas temos orado. Deus pode fazer coisas grandes. Eles não pensam em ter filhos. E eu e o meu outro irmão, nós queríamos encher o mundo aí, só que aí não foi possível. As mulheres tiveram alguma dificuldade e depois elas mandam, né? Então a gente parou aí os 2. Meu irmão com 2 e eu com 2 meninos. Mas o fato é que quando Deus disse para crescer e multiplicar,
fica bem claro que Deus tem toda a razão. Todo tempo seja Deus verdadeiro e o homem mentiroso. Ah, mas a gente diz o mundo já está cheio de gente. Vou falar para você, o país que tem mais gente é a China. E eles fizeram controle de natalidade naquela coisa chamada comunismo. E hoje eles já estão subsidiando para que as pessoas tenham um filho lá, porque está faltando mão de obra. Há muita demanda lá e pouca mão de obra. Está faltando gente, as pessoas estão envelhecendo e está faltando jovens, falta pessoas lá para trabalhar. Então Deus, quando Ele disse lá no Gênesis, Ele não disse só para o Gênesis, Ele disse para nós que nós devemos crescer e multiplicar, nós devemos ter filhos. Irmãos, jovens, vocês vão se casar com um crente, um moço crente e inteligente, trabalhador, e vão ter filhos, de acordo com a sua condição financeira, porque a igreja talvez não sustente vocês, mas tenham. Se vocês quiserem ter 5, tenham para o Senhor. Se for 2, tenham para o Senhor. Mas almejem ter filhos. Olha só, porque nós estamos vivendo numa sociedade que as pessoas não querem ter filhos, mas querem ter cachorro. Então hoje você tem pai de pet. Conversei esses dias com uma veterinária e ela disse que no consultório que ela atende no Morumbi, não se pode dizer, olha, quem é o dono do Rex? Não pode. Isso ofende o Rex, entendeu? Então tem que se dizer assim, quem é o tutor ou o pai do Rex? Você pode dizer assim que o cachorrinho é a cara do pai, não é verdade? É a cara do pai, né? Aleluia. Depois meu irmão disse assim, olha a vovó chegando. Minha mãe falou, eu não sou vovó de cachorro, eu não tenho neto cachorro. E o meu outro irmão disse assim, olha, é a cara do pai. Um cachorrinho pequenininho, irmãos, todo peludinho. As pessoas estão fazendo isso. Elas não querem mais ter filho. Sabe por quê? Porque ter filho demanda uma responsabilidade de educar. O cachorro, você põe a latinha de comida, a de água lá no canto, deixa ele lá, põe o jornal, se for gato, põe a caixa de areia e ele vai cuidar dos afazeres dele. Um filho demanda muito mais cuidado, demanda dedicação, demanda que você se envolva com eles num relacionamento. E as pessoas não querem ter filhos, que é uma bênção. E essas mulheres do Antigo Testamento, elas vivem um drama. Por quê? Elas não podem dar à luz a um filho, que é uma bênção de Deus. Olha como essa sociedade está tão depravada, que as mulheres que podem ter filhos, não estou dizendo todas, querem abortar. Nós estamos hoje debatendo no Senado, na Câmara e lá no Supremo, se uma criança com 3 meses de vida é ou não uma vida. Vocês estão estudando a escola bíblica, eu sei que é a mesma revista que eu utilizo. Nós sabemos que uma criança, ela existe na concepção, e que a criança carrega a imagem e semelhança do Criador. E no Salmo de número 139, o salmista disse assim, olha, antes que meu corpo estivesse formado, o Senhor já me conhecia. Pode falar o que quiser, nós não negociamos os nossos valores. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Com 4 semanas de vida, eu fui com a minha esposa fazer um exame de ultrassom. Ela tinha feito, passou mal no trabalho. E aí nós fomos fazer um exame de ultrassom e eu vi o coraçãozinho batendo numa velocidade muito grande. Era o meu primeiro filho, Guilherme, profetizado na igreja. Meu primeiro filho, que eu já sabia antes de saber o sexo pelo morfológico. Deus já tinha falado comigo que era um menino, irmãos. Era uma vida, e é uma vida, está aí para a honra e glória do Senhor. Família, a igreja é família. Glória. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Jovens, vocês querem ter família? Aleluia. Vocês querem ter família? Estuda, faz faculdade, aleluia, se prepara psicologicamente. Assim que vocês tiverem maturidade, no tempo certo, vocês vão casar. Por enquanto, vai estudando aí, jejuando, orando, né? Que no tempo certo Deus vai preparar um varão aí para vocês. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. No tempo certo Deus vai preparar. Há um tempo determinado para todas as coisas.
Não se precipite. Dá um tempo aí. Curte a mocidade. Os casados cuidam das coisas do mundo e como agradar o marido. E o solteiro cuida das coisas do Senhor. Enquanto tem como agradar ao Senhor. Então, serve a Deus aí, Mateus. É que fácil, né? Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Irmãos, esta é a família de Jacó. Nós vemos aqui sobre a família de Jacó. Como é que nasce a família? Como é que surge a família de Jacó? Ora, a família de Jacó surge em um negócio. A Bíblia diz que ele foge para as terras lá do norte da Síria, do seu irmão. Ele roubou a bênção lá. Na verdade, ele trocou a bênção e depois ele enganou o pai. E ele tem que fugir porque o irmão dele é mais forte. E ele vai lá para as terras de Labão, o irmão da mãe dele. E lá ele conhece a prima dele, Raquel, e fica apaixonado por ela e tudo mais. Vocês conhecem a história, não conhecem? Quem conhece essa história? Conhece, né? E aí ele começa a trabalhar lá, fica um mês trabalhando lá, sabendo que é sobrinho de Labão. E ele faz um negócio com Labão. Ele diz assim, olha, Labão fala para ele, eu quero te pagar um salário, quero te honrar, porque você é um cara trabalhador. Ele tinha habilidade para cuidar de ovelhas. E Raquel também. Ela era pastora, né? Para quem diz que não tem pastora, olha aí, era pastora. E essa pastora, a Bíblia diz que ela era mais formosa do que a outra irmã. E se conhecia a beleza pelos olhos. As mulheres do Oriente, elas usam véu. E pelos olhos se via que Lia não era tão bonita quanto a irmã Raquel. E o texto diz que ele faz um negócio e ele diz, olha, eu vou trabalhar 7 anos para o Senhor. Como ele sai com a mão na frente, outra atrás, desculpa a palavra, da casa dos pais dele, ele não tem dinheiro para pagar o dote, então ele faz um acordo com Labão e diz assim, olha, eu vou trabalhar 7 anos pela sua filha Raquel. E ele trabalha 7 anos, e depois dos 7 anos ele é enganado, e aí lhe é dado nas núpcias a filha mais velha, Leia. Na sua Bíblia talvez esteja Lia, dependendo da tradução. Na minha está Leia, vamos trabalhar com Leia, tá bom? Deus abençoe. E Leia não conquista o coração do marido. Ela é uma mulher ávida por romance. Ela é uma pessoa ávida por romance. E jovens, eu vou deixar as irmãs de lado aqui. Que perigo é quando a gente é ávido por romance. Não é verdade? Você tem que tomar cuidado com isso, né? Ela quer ganhar o coração do marido. E o relacionamento, o casamento dela nasceu de uma forma inusitada por um negócio que o pai fez com Jacó. E ela não conquista o coração do marido. Tanto é que ele trabalha mais 7 anos por conta da outra mulher, por nome Raquel. E agora ele tem 2 esposas. Pastor, por que ele tem 2 esposas? Se o texto diz ali no singular que a tua mulher será como videira frutífera. A tua mulher. Gênesis 2:24 diz assim, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unirá a sua esposa, e ambos serão uma só carne. Não tem casamento demais, não tem bigamia ou poligamia, a não ser depois da queda. Você lê o capítulo 4 de Gênesis, você vai ver Lameque tendo 2 esposas, um homem cruel, né? Com 2 esposas, e essa coisa é problemática, irmãos. Olha só, o fato de estar escrito assim não é que as coisas têm que ser assim. A Bíblia narra as coisas como elas foram. Por isso nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não omite as falhas humanas. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos homens falharem e errarem o alvo e não seguirem princípios. O princípio é que o homem deve ser casado com a esposa, com uma só mulher no singular. É uma esposa só. Todo mundo que se aventurou por ferir esse princípio se deu mal. Não foi muito bem, não. Jacó é um, Eucana é outro, Davi é outro. Não se deram muito bem. Por quê? Porque vai contra o princípio. As coisas não devem ser assim. As coisas devem seguir o princípio de Deus. A bênção está em seguir o princípio de Deus. A bênção está em ouvir a voz de Deus, temer a Deus e andar com Ele em todos os seus caminhos. Deus vai abençoar.
Ele não precisa de uma ajuda sua. Ele é poderoso para fazer. Ele cuida da sua casa. Ele cuida da sua família. Ele salva o seu marido. E a Bíblia diz que às vezes você ganha ele sem palavra, com carinho, com jeitinho, fazendo uma comida apetecível, gostosa, boa. Trata ele bem. Você vai ganhar ele dessa forma. Aleluia. Feriu o princípio. Casou com 2 mulheres. E essa primeira, ela quer o amor dele. E sabe o que ela faz? Ela começa a ter filho para ganhar o coração dele. E ela tem o primeiro filho e diz: agora meu marido vai me amar. Ela tem o segundo, ela diz: eu sou desprezada, meu marido vai me amar. Ela tem o terceiro, por nome Levi, e diz: agora sim, o meu marido vai se achegar a mim. Você percebe o que está acontecendo aqui, nesse contexto aqui, que nós lemos do 32, 33 e 34? Ela está fazendo a mesma coisa que o pai dela fez com ela. Ela está usando os filhos como moeda de troca para conquistar o amor de Jacó. Irmãos, quantos de nós aqui não viveu traumas? De pais que batiam na mãe, na sua frente, que xingava, que tratava mal? Não precisa ser assim no nosso casamento. Eu não tenho RG do meu pai na minha certidão de nascimento. Mas não vai ser assim com os meus filhos. Aleluia. Não precisa ser assim. Ah, pastor, é uma maldição hereditária. Toda maldição foi quebrada na cruz. Não há maldição sobre o povo de Deus. Está escrito que a cédula que havia, que era contra nós, nas suas ordenanças, ele cravou no madeiro. Não precisa fazer campanha. Não precisa, aleluia, não há maldição, sua família está debaixo da bênção de Deus. Debaixo da bênção de Deus. Não traga traumas da sua vida pregressa para cá, aleluia, não traga problemas de lá para cá, é uma nova família. Você deixou seu pai e a sua mãe lá. Ah, pastor, mas o meu pai e minha mãe era assim. Seu pai e a sua mãe era outra família, agora é outra mulher, é outra cultura. Trate essa esposa conforme a Bíblia diz que você deve tratar. Ela foi moeda de troca. Olha, 7 anos, agora toma. Tocou o gato por leve. Moeda de troca. Sabe por quê? Porque é idólatra. Gente idólatra não está nem aí para outras pessoas. Usa pessoas. E o coração dela está igual ao do pai dela. Por quê? Porque ela ama mais Jacó do que a Deus. E se você ler os versículos anteriores, você vai ver que Deus viu que ela era desprezada. E abriu a madre dela. Deus a abençoou, mas ela não está vendo que Deus a ama. Ela está com o coração dela totalmente voltada para Jacó, desprezando a Deus. E a Bíblia é muito clara em Gênesis 20 que você não deve ter outros deuses além dele. Está escrito lá em Deuteronômio 6 que ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Irmãos, é um princípio amar a Deus. Amar a Deus é o primeiro mandamento que nós devemos seguir. É o mandamento que dele vai derivar todas as nossas relações. Então a gente pode não adorar uma imagem de escultura, mas a gente pode ter um coração voltado para outro ídolo, para outra coisa. É quando você coloca algo no lugar de Deus, quando você deseja algo no lugar de Deus, quando o seu objetivo é alcançar aquilo e não confiar em Deus, não amar a Deus, é porque o seu coração está voltado para algo que vai te trazer problemas. E ela passa a usar os filhos como moeda de troca. A gente coisifica as pessoas quando a gente não ama a Deus sobre todas as coisas. Agora, quando a gente ama a Deus sobre todas as coisas, a gente ama o nosso próximo como nós mesmos. Quando a gente ama a Deus sobre todas as coisas, a gente obedece pai e mãe. A gente não cobiça, a gente não mata, a gente não adultera. Irmãos,
Aleluia. Jovens, se vocês procurarem um pretendente para casar, procure um que ame mais a Deus do que a você. Está entendendo? Está entendendo? Procure alguém que ame Deus acima de você. E aí vai ser duradouro. Não é verdade? Ela usa os filhos como moeda de troca. Alguma coisa acontece no quarto filho. Rubem, Simeão, Levi, Judá. No quarto filho parece que a perspectiva dela muda, mas o estado dela não muda. Ela continua sendo desprezada, mas agora ela disse, agora eu vou louvar a Deus. Parece que ela entendeu alguma coisa que ela não havia entendido antes. Ela disse, eu vou louvar a Deus. Muda a perspectiva. Irmãos, quando nós nos convertemos ao Evangelho, e talvez a gente veio aqui, tem gente vindo aqui por motivos errados. Deixa vir. Deixa vir. Ah, pastor, está aqui por causa da jovem fulano de tal. Deixa vir. Aleluia. Aqui tem palavra. Aqui Deus fala. Aqui tem o Espírito Santo de Deus que comunica o coração. Que conhece as intenções do coração do homem. É Deus quem converte. É Deus quem salva. É Deus quem liberta. Deus vai mudar a perspectiva de ver as coisas de jovens, de irmãos, de homens, de mulheres. Tenha paciência aí, Deus trata com ele. Aleluia, Deus trata. E Deus tratando com ela. E o texto diz que Raquel viu que não dava filhos a Jacó, ela começa a ter um sentimento faccioso, a Bíblia chama de obra da carne, ela teve inveja. Que inveja da irmã. Sabe, por que ela tem inveja da irmã? Ah, pastor, porque ela não podia ter filho, não. Porque ela amava mais ter filhos do que a Deus. Se uma amava mais o marido do que a Deus, a outra ama mais ter filhos do que a Deus. E o que delineia as decisões que ela toma? É o fato de que ela não pode ter filho. Ela começa a chantagear o marido e dizer, olha, eu vou morrer se você não me der um filho. Ela sabe que o marido a ama. Ela não tem problemas relacionais de ordem sentimental. O problema dela é o tocante a ser frutífera. Há uma pecha sobre ela de que ela seja amaldiçoada. Ela vive um drama, mas dentro do coração dela, o desejo dela é ter um filho. E ela se esquece do Deus vivo. Ela poderia se lembrar da sogra dela. Como a mulher teve dificuldades, mas Deus abriu a madre dela. Ela poderia se lembrar de Sara, como Deus abriu a madre de Sara. Só que ela deveria se lembrar o que Sara fez antes de conceber um filho. O que ela fez? Ela pegou Agar e disse, olha, coabita com a minha serva, ela vai suscitar descendência para você, Abraão. O jeitinho brasileiro já existia lá em Gênesis. Coabita. E ela deveria ter aprendido que isso não dá certo. Deus não precisa de uma mãozinha sua para Ele é soberano. Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Ele vai surpreender você, a sua casa. Aleluias! Para, fica de pé. Aleluias! Fecha sua boca e veja o que Deus vai fazer. Papita com a minha serva, Bila. Ele papou e ela teve 2 filhos, Dan. Aleluia. E Naftali. E o nome dos filhos dela não tem a ver com louvar a Deus. Tem a ver com justiça para ela. Veja que o coração dela não está voltado para Deus, mas para ela mesma. Quando ela vê Raquel, o que ela sente? Ela sente o sentimento de inveja. Por quê? Porque esse sentimento é próprio de alguém que ama mais a si mesmo do que a Deus. Irmãos, você ama a Deus. Quando vem alguém aqui na frente e conta a bênção, você se alegra ou você fica triste? Aleluia.
Nós temos um grupo de oração aqui, irmãos do ciclo de oração. Eu sou fruto de ciclo de oração. Meu ministério é fruto de ciclo de oração. Quando vocês veem Deus levantar jovens, levantar irmãos aqui, como é que você fica? Você não glorifica a Deus, dá vontade de correr. Imagina quando a gente canta o hino, vê que Deus responde a oração dos santos. Se você diz sim, é porque o seu coração está voltado para Deus. Você não é um idólatra. Se você se alegra quando alguém é abençoado, quando alguém conta a bênção, quando alguém cresce, quando alguém é fortalecido, quando alguém é levantado, aleluia! Se você se alegra com os que se alegram, você não tem o coração voltado para si mesmo. Você não é um idólatra. Isso não é sinal para você. Glória a Deus. Mas ela não. E o sentimento faccioso que ela tem desperta de novo o sentimento faccioso da irmã dela, que fala, puxa vida, eu cessei de ter filhos, eu não posso mais ter filhos, então eu vou dar minha serva Zilpa para que o meu marido tenha filhos. E ela leva. E ela vai ter 2 filhos, Gad e Aser. E ela se alegra por isso, porque o placar está 6-2. Há uma disputa lá, aqui não, graças a Deus. Coisa linda ver as irmãs cantando num coro. Melhor do que quem canta sozinho, cantar junto, na comunhão. Que no ano que vem vocês estejam aqui juntas. Se Jesus não voltar, pastor, como é bom ter uma igreja onde as pessoas têm o mesmo discurso, onde as pessoas oram, buscam umas pelas outras. Onde não há sentimento faccioso. Elas estão disputando, isso desperta de novo o sentimento dela. Tem 2 filhos, e aí vem o tempo da colheita, e Rubem, o filho dela mais velho, colhe mandrágoras. O que é mandrágoras, né? Parece que trava a língua, mandrágoras. Mandrágoras seria uma planta afrodisíaca. Come e ela dá um poder lá. Afrodisíaco, sabia disso? Aleluia. Se você pegar todos os comentários bíblicos, você vai ver que ela é uma planta afrodisíaca. E agora as mulheres que são chamadas para ser parte do povo de Deus estão acreditando nessas coisas, garrafada, essas coisas aí. Não é verdade que se você levar a rosa para sua casa e deixar lá, depois que ela murchar, você traz, a gente queima e todo o mal da sua casa sai? Parece que é de agora isso, não é de antes, isso é agora, nós estamos vivendo isso hoje. E há um debate agora por causa das mandrágoras. E elas vão negociar uma noite com o marido por mandrágoras, por essa coisa. E a Bíblia diz que uma ficou com as mandrágoras, outra ficou com o marido e concebeu e deu à luz mais 2 filhos. Só que agora, Leia não vai atribuir as mandrágoras no nascimento dos filhos, mas ao Senhor. O texto diz, é verdade? Deus tem me dado o meu galardão, ela disse. Deus me deu a minha boa dádiva, ela diz de novo. No nascimento de Isacar e de Zebulão, os 2 últimos filhos. O placar aumentou 8-2. Há uma disputa. E a disputa não tem que ser contra a carne e o sangue. Aqui não tem quem canta melhor ou quem pregou melhor. Cada um prega segundo a graça de Deus, segundo a medida do dom de Cristo. Eu não sou tão eloquente, tudo bem. O que outro que é, glória a Deus porque Ele é. Não canto tão bem, não prego tão bem. Glória a Deus porque o outro prega. Não estamos disputando, estamos aqui obedecendo a vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus. Se você pregar, eu glorifico. Se o outro pregar, eu glorifico. Fala, Deus, ouça o teu servo, ouça o vaso. Vamos mandar a serva. Aleluia. Aleluia. Deixa as disputas do lado de fora.
Nós estamos vivendo uma doença às vezes. Aqui não, na minha igreja tem. Aleluia. Microfonite, pulpitite. As pessoas estão doentes, precisam ser curadas. Elas querem um microfone, querem a luz da ribalta. Irmãos, aqui só tem lugar para um brilhar, que é Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. É Jesus quem aparece. Sem Jesus você não pode fazer nada. Você não frutifica, segundo João 15. Você não frutifica sem Jesus. Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Você não pode nada sem Jesus. Você não pode cantar sem Jesus. Você não é liberto sem Jesus. Porque está escrito: se o Filho nos libertar, você não seria crente sem Jesus. Não há quebra de maldição sem Jesus. Não há ministério, não há derramamento do Espírito sem Jesus. E não há salvação sem Jesus. Você pode ter vindo aqui achando que você vai conseguir com as suas forças. Não, sem Jesus. Sai daqui hoje com Jesus. Sai daqui hoje com Jesus no seu coração. Quebra os ídolos, quebra os altares, com Jesus na tua vida. Glorifica Ele, exalta Ele. Meus irmãos, mas tem uma pergunta que eu faço toda vez que eu leio esse texto, e que você deve fazer também. Não vou falar mais para os jovens, não. Onde que está Jacó nessa história? Onde que está? Onde está Jacó? Cadê o homem que é da linhagem de Isaac? Porque nós temos o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó. E existe uma mesa como aquela ali, preparada para os crentes, para o povo. E essa mesa estavam sentados Abraão, Isaac e Jacó. Quem é o Jacó na história aqui, irmãos? Jacó está sendo manipulado pelas mulheres. O Jacó está entretido demais para pagar o bote, porque nem foi Labão que fez o negócio, foi ele que fez. Labão não falou para ele: trabalha 7 anos que eu te dou minha filha. Foi ele que se propôs, foi ele o oferecido, e agora ele está todo enrolado, porque ele precisa pagar mais 7 anos de trabalho e desprezando os filhos. Meu Deus! Às vezes a gente está sacrificando a nossa família no altar do trabalho. Ah, mas eu preciso pagar boleto. Seus filhos não estão preocupados com o boleto. Quem fez o boleto foi você. Seus filhos querem você ali, ó, na roda da mesa. Não existe melhor lugar para você pregar para eles do que na roda da mesa. As melhores lembranças que o seu filho vai ter não é dentro do carro importado, não é no Caribe. Talvez eu nunca vá no Caribe, mas eu quero que os meus filhos vejam o céu pelo lado de dentro. Ah, pastor, eu preciso dar um futuro melhor para os meus filhos. Que futuro sem Jesus, irmão? Que futuro sem Jesus? Se o seu filho se tornar advogado, médico sem Jesus e morrer sem Jesus, você fracassou no propósito.
Aleluias! Eu não estou dizendo que você tem que converter seus filhos. Homens piedosos na Bíblia tiveram seus filhos perdidos. Samuel era um homem piedoso, só que seus filhos não. Só que nós não podemos acusar Samuel como Eli, como Davi, que negligenciou os filhos. Não existe melhor lugar para ensinar a eles do que sentado em volta da mesa. Deuteronômio 6 diz que você vai cucar na cabeça deles quando você estiver andando pelo caminho e assentado na sua casa. Você quer possibilidade melhor de ensinar o seu filho a ser grato a Deus do que no momento que ele reclama do bife? Não serve você dizer assim, no meu tempo eu comia só ovo. Não adianta isso, isso não edifica. O que edifica é você falar para ele assim, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus é Cristo Jesus. Você viveu um tempo de escassez, agora tua casa está abençoada, mas você precisa explicar para os seus filhos que a bênção vem pelo temor do Senhor e de andar nos caminhos. Louvado seja Deus. Aleluia. Esses dias atrás eu me lembrei, estava falando com o João e com o Guilherme, e aí eu achei uma oportunidade de falar do texto de Atos 17. Nele nós existimos, nele nós nos movemos. E eu disse para eles, vocês só existem por causa de Jesus. Papai, mas por quê? Porque se o papai não tivesse convertido, a mamãe nunca se casaria com o papai. E vocês não nasceriam. Porque eu era maloqueiro, mamãe era crente. E ela olhou para mim e viu esse camarada aí, ama mais Jesus do que a mim. E eu vou casar com ele. E se depender de mim, vão até o fim, até o dia que eu expirar. Porque nós amamos mais a Jesus. É dessa maneira. Jacó negligenciou a sua família. Não é só Leia que está sendo negligenciada, os outros filhos também. Se você correr no texto, você vai ver que ele tem um filho que ele gosta, que é Benjamim, que é o filho da sua velhice, e José, porque é um cagueta. Mas o resto dos filhos, nenhum. Ele negligencia e deixa os filhos de lado. Até o filho Judá, que é da onde virá o Messias. Aí, Davi, o leão da tribo de Judá virá dessa família bagunçada, confusa, onde há poligamia, onde há ciúme, onde há contenda, onde há disputa, onde há bagunça. De lá virá o Salvador. Como é que é isso, pastor? Irmãs, se Deus dá jeito numa família confusa, onde há contenda, onde há bagunça, onde há ciúmes, o Senhor não pode dar jeito na sua família, no seu marido, no seu filho, na sua casa. Você está desacreditando no poder de Deus? Você está desacreditando que o Deus de Jacó não é o Deus de hoje? Não é o Deus que foi cantado aqui? Está a esperança. A esperança. A esperança. Está bagunçado, mas Jesus conserta. Você era bagunçado. Você não olha para o espelho e você não lembra que foi Jesus que fez isso aí? Que você era todo bagunçado, distorcido, a imagem de Deus distorcida, e que Deus te vivificou, e pela graça sois salvos, e isso não vem de nós, é um dom de Deus. Deus conserta vidas, Deus conserta pessoas, e eu pereceria se não cresce. Conserta. Deus conserta o filho. Deus conserta a vida. Deus conserta a filho nas drogas. Deus conserta a filho no crime. Deus conserta a moça na prostituição. Deus conserta.
Salva, transforma, liberta, batiza no Espírito Santo, muda a visão, muda a forma de ver as coisas, muda a maneira de pensar, põe um cântico novo na boca, um hino ao nosso Deus. Deus faz isso, irmãos. Deus faz isso. E não é, esquece esse negócio de Deus ainda faz. Porque quando você coloca ainda, é um advérbio para dar força ao verbo. Deus não precisa do ainda. Por quê? Porque Deus está fora do tempo. Ele é o mesmo hoje, ontem, será pela eternidade. Ele é imutável, ele não muda. Você pode dizer, você ainda está crente. Mas você nunca pode dizer, o Senhor ainda é Deus. Não, ele sempre é Deus. Sempre será. O Deus que salvou Carlinhos, me salvou em 2004. É o mesmo Deus, sem mudar, sem pôr, sem tirar. De hoje aqui agora. De hoje aqui agora. Se você quiser aceitá-lo hoje aqui agora, ele é o mesmo Deus que me salvou em 2004. 23 de maio de 2004 foi quando o Senhor me chamou para essa graça e eu estou aqui hoje. Se você aceitá-lo, aleluia, ele é o mesmo e ele vai fazer uma grande obra. Ele vai fazer. É só você aceitar. É só você vir aqui, confessar com a tua boca, crer no seu coração, se arrepender dos seus pecados. Aleluia, ele salva, ele transforma. Pastor, eu estou esperando ser preparado, mas você não vai conseguir se preparar. Essa família está toda despreparada, toda desconjuntada, toda errada. E Deus falou, é daqui que eu vou levantar. É desse meio que virá o Salvador. O Salvador virá daqui. E veio. Isso diz mais de quem Deus é do que quem nós somos, irmãos. Aleluia. Deus é bom o tempo todo. A misericórdia do Senhor dura para sempre. A graça de Deus é poderosa para salvar. Não tem quem possa atrapalhar, resistir. Ele é todo poderoso. Ele é todo poderoso. E sabe o que acontece com Jacó? Que é manipulado pelas esposas, que feriu o princípio, que está todo enrolado com as dívidas e que não tem tempo para os filhos. Acontece às vezes com a gente. E aí a gente precisa de esposas. Eu preciso da minha, graças a Deus. Né? E de alguém que tem equilíbrio no lar. E que fala, Carlinhos, você está indo demais aí nesse negócio. Faz uns dias que a gente não sai para almoçar fora. Você não tira férias, cara? Não sei o que eu falou aqui. Mas sabe que a gente não sai com os nossos filhos? Não sei a esposa de vocês, maridos, mas a minha fala. E eu louvo a Deus por isso, irmãos. Que existem mulheres assim, precisa de alguém que te dê equilíbrio na sua casa. Senão você mete os pés pelas mãos, a gente é empolgado, envolvido, a gente quer se envolver com as coisas. Mas você precisa ser comprometido com a sua família. O homem no Salmo 128 era comprometido com a família. Ele era temente a Deus, andava nos caminhos do Senhor e se assentava na mesa para comer com a família. Não tinha essa de um comer no meio-dia, outro 3 horas da tarde. Não tinha essa ideia de um comer na sala, outro no quarto, outro no banheiro e outro na cozinha. Não, era todo mundo em volta da mesa. Isso é precioso. A gente quer Deus fazendo coisa grande, você quer pular, pula, pode pular. Mas Deus está nas coisas simples da vida. O apóstolo Paulo disse para nós: quer ver mais, quer ver mais, quer fazer qualquer outra coisa, fazer isso para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus trabalhamos. Para a glória de Deus pregamos. Para a glória de Deus tocamos, cantamos, adoramos, oramos. Para a glória de Deus ficamos na porta. Para a glória de Deus almoçamos, jantamos com a nossa família. Isso tudo é contra Deus. Você está esperando um congresso para glorificar a Deus?
Como você pode glorificar Deus todos os dias? Amanhã, você pode glorificar Deus. Ah, pastor, mas por que amanhã? Porque ele disse, eu estou convosco todos os dias, todos os dias, todos os dias. Ah, mas eu sinto a presença de Deus em congresso. Você pode sentir todos os dias. Você pode falar mistério todos os dias. Você pode colocar a tua boca no pó todos os dias. E Deus pode falar com você. Você quer ver Deus falar com você? Abre a Bíblia e lê em voz alta. Deus pode falar e fala todos os dias. Amanhã vai ser bênção. Segunda-feira é brava. Bênção de Deus. Bênção de Deus. Quarta de Deus. Quinta, sexta, sábado e domingo. Escola bíblica. Glória a Deus. Viva uma vida comum lá com as suas esposas, com os seus maridos, com os seus filhos. E no final das contas, é isso que a gente tem. A maior riqueza que Deus nos dá a família. Família é algo maravilhoso. Se você ganhar todo o dinheiro do mundo e se o filho seu ficar doente, você dá todo o dinheiro do mundo para curar o seu filho. A maior riqueza que você tem é família. Acerte as suas dívidas, coloque os seus boletos em dia e arruma mais tempo para a sua família. Você está sacrificando os seus filhos no altar do trabalho. E isso também é idolatria. Eu acabei. Aleluia! Dá licença, canta. Aleluia. Aleluia. Irmãos, é verdade. Eu vou convidar alguém aqui da frente. Alguém que está com a vida bagunçada e que precisa desse Deus, desse Jesus. Alguém que precisa frutificar e não tem dado frutos. Você já tentou de todas as formas, você não consegue, não vai conseguir. Jesus disse, em mim nada podeis fazer. Mas se você vir a Jesus, aleluia, você vai ter refrigério, descanso para a tua alma. Vem aqui na frente, eu vou orar com você. Vem aqui na frente, eu vou orar com você. Ou será que todo mundo aqui é crente? Se você não é crente, pastor, eu estou afastado, volta para os caminhos do Senhor. Ele salvou essa família, salva a sua. Ele salva a sua família. Quer aceitar Jesus como seu Salvador? Quer confessá-lo com a tua boca? Aleluia, Deus falou contigo nesta noite e você quer vir e aceitá-lo como Salvador da tua vida? Ele está batendo na tua porta. Abra o teu coração para Ele. Aleluias. 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 Vamos cantar. E aí assim que cantar, você pode vir. Você pode vir. Aleluias. Pode vir aqui na frente, nós vamos orar por você. E esse dia vai ficar marcado na tua vida, na tua história. Aleluias. Confesse a Jesus como seu Salvador. Aleluia, 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 glória a Deus. Senhor Jesus, feche os olhos.